Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um review de dois produtos para a nossa jornada de corrida, que são os meus dois primeiros tênis. Aí você vai se perguntar, pô, mas dois tênis, cara? E eu te conto o contexto ao longo do vídeo. Galera, antes de qualquer coisa, quero trazer para vocês um pouquinho de contexto também da minha jornada com corrida até aqui, tá? E aí, no meu primeiro vídeo de abertura desse projeto, eu contei para vocês um pouquinho que já havia tido experiências anteriores com corrida amadora, de uma forma informal. Então, um tempinho que eu tinha livre, às vezes depois do trabalho, alguma coisa do tipo, cara, aproveitava ali voltas no quarteirão, um parque, alguma coisa assim, e corria. Só que eu corria de tênis que eu tinha, não tinha uma condição para conseguir um tênis um pouco melhor, também nem era minha prioridade, sendo muito sincero para vocês, não era nem minha preocupação, eu só queria correr. Então, passei durante um bom tempo fazendo 2 km, 2,5 km, 3 km com um tênis que não era o adequado. E aí eu não sei se por conta disso, mas depois de um tempo fazendo cardio mesmo e qualquer tipo de exercício de caminhada e coisas do tipo, eu comecei a sentir uma pontada no meu joelho direito. E aí isso me incomodava um pouco. Então eu fui fazendo ressonância, fui fazendo acompanhamento, deveria ter feito fisioterapia, mas não fiz. E isso passou depois de um tempo, mas também depois de um tempo que eu deixei de correr. E aí entrei na musculação, a partir disso só treinei mesmo e nunca mais corri. Então o que eu quero falar para vocês? Tem duas coisas que eu não quero economizar ou pensar em otimização financeira nesse projeto, que é relógio, por conta dos indicadores confiáveis que ele nos traz, e eu quero confiar no meu relógio. No vídeo anterior, provavelmente vocês viram, a Mari comentou um pouquinho sobre o meu HDL. A gente ainda vai fazer um acompanhamento com o Vinícius, que é meu nutricionista, e com a Mariela, que é minha médica, né, e endocrinologista, sobre essa avaliação. E vocês estão vendo que tem ali uma coisinha ou outra de atenção. Medir o meu batimento cardíaco com um acessório que me traz confiança é essencial, não só para que eu consiga ter ali a confiabilidade do número, mas também para que eu consiga dormir em paz, sabendo que eu estou indo no meu limite X, eu estou alcançando tal nível, eu tenho que fazer, sei lá, X, Y, Z coisas de uma forma que eu possa confiar de fato, e não compre uma coisa mais barata para ficar desconfiado ou não ter 100% de certeza daquilo que eu estou vendo, que é importante para minha saúde. Então, relógio eu não quero economizar e nem por isso eu vou pegar, nossa, não posso também. Então tem um limite, mas é um limite que eu posso escorregar um pouquinho mais e me apertar um pouquinho mais, tendo um custo de oportunidade. Então quero deixar de investir em outras coisas para mim, para conseguir alocar esse investimento da melhor forma em algo que é muito importante. E o tênis é a mesma coisa por essa questão de histórico, de já ter feito muito errado e de já ter tido algum sinalzinho ali de um potencial desgaste, algum ponto de atenção. Então isso aqui é um investimento a médio e longo prazo, eu não tenho pretensão de comprar novos tênis, não tenho mais pretensão de olhar para isso. Foi uma coisa que tive uma boa oportunidade, eu trago também esse contexto para vocês, e decidi então comprar para não precisar pensar mais nisso. Dito isso, o nosso primeiro camarada é o nosso Fila Racer Carbon 2. Não sou um entendedor de tênis, tá, galera? Mas assim, já tinha visto um pouquinho sobre ele. Vi também algumas pesquisas e reviews a respeito desse tênis. E aí, provavelmente, vocês já estão pensando, nossa, placa de carbono, nem corre ainda, né? 2, 3 quilômetros aí com o objetivo, mas já tá com isso? Já, justamente por isso que eu comentei com vocês. Eu não pretendo começar com algo pequeno ou mais simples para não correr o risco de ter um desgaste e depois nem conseguir chegar em 10 km. Porque basicamente é o que estava acontecendo comigo e eu precisei parar de correr. Então, eu quero realmente começar com algo que seja bom e que me traga conforto. Então esse tênis, na verdade, ele saiu pela metade do preço e por isso eu trouxe ele. Eu tenho um outro aqui que de fato foi a minha compra oficial, mas optei, na verdade, por trazer ele mais por preço. Mas é um ótimo tênis para quem, pelo que eu pesquisei, né? Para quem busca ali um conforto com velocidade. Então ele é um tênis que
adepto a provas de média ou longa distância. Muitas pessoas que correm 10 km a mais já usam esse tipo de tênis. É um tênis super confortável, é um tênis de carbono, mas ele tem uma característica de que ele não vem com a parte de placa até essa ponta inicial, pelo que eu pesquisei, tá? Ele tem uma estrutura muito maior aqui, e aqui ele afina um pouco mais, justamente para dar essa sensação de velocidade e maior propulsão. É um tênis super confortável comparado com Hoka Carbon X e Nike Zoom Fly. Então assim, cara, a própria Juliana, que é minha esposa, né, ela já estava me falando, ela falou, olha, você não pode ficar com um tênis só para fazer tudo. Então você vai fazer seus exercícios de cardio, você vai fazer seus treinos menores, né, 2 km, 3 km, e quando você já tiver a um nível 5 a mais, você usar o mesmo tênis para fazer tudo não é muito indicado. E eu concordo com ela, então eu já tinha em vista, no médio prazo, comprar um novo tênis. Por essa oportunidadezinha, esse camarada saiu por 50% do preço, e aí a gente decidiu trazer então. Então ele é nossa primeira conquista. Ele é um tênis se eu não me engano, na loja estava R$900, é um tênis com valor alto, mas ele saiu por 400 e pouquinho. Então assim, se coloca no meu lugar, você com uma oportunidade de trazer um tênis desse por 400 e pouquinho, não ia trazer? Então é uma coisa que eu não pude resistir, e agora nós temos o nosso tênis para treinos de média a longa distância, mas que ainda fica como uma opção B, caso a nossa opção A a gente queira trocar ou qualquer coisa do tipo. Mas eu vou correr com ele, vamos sentir como que é, mas eu tô muito feliz porque é um tênis ultra confortável, que entrega velocidade, que entrega conforto, que traz a parte de placa, que é super importante, e também que, pelo menos na minha prova, se mostra ultra confortável. Então, essa é a nossa primeira conquista. Nosso segundo amigo é também um fila, e por isso a promoção na fila é também um fila, e esse é o Max 2 Pro, é o Float Max 2 Pro. É uma máquina, tá, gente? Eu não sabia, mas na loja eu vi ele e falei, cara, muito bacana, legal e tudo mais. E essa era a promoção, então na compra de um tênis deste modelo, você ganhava um segundo a 50% de desconto, e por isso os 2 tênis agora em nossas mãos, tá? Basicamente a gente ainda nem começou a correr e tá com aqui 2 canhões gigantescos para que a gente faça os treinos e a prova e o que vier pela frente sem se preocupar com conforto. O Float, pelo que eu pesquisei também, ele tem uma característica de ser um tênis que abraça o seu pé em toda a sua estrutura. Então, diferente desse Fila Racer Carbon 2, aqui na frente ele deixa o seu pé um pouco mais desassistido, digamos assim, da placa e de tudo mais. Aqui, nesse Float aqui, você tem uma estrutura muito maior que abraça o seu pé, e galera, a sensação na hora que você prova ele é basicamente você tá em cima de um negócio gigantesco. Então chega a ser até estranho, eu não tô acostumado, tá? Não tinha usado esse tipo de tênis ainda. Quando você coloca ele no pé, você sente o seu pé inteiro assistido de placa, e realmente é um tênis muito confortável para provas de longa duração. Então é um tênis que eu imagino que a gente vai usar com mais força e de fato aproveitando 100% dele quando a gente estiver em desafios de 7 km para cima ou até 10 km para cima. E é um tênis que eu tô ansioso para testar, porque realmente andar com ele é um pouco desconfortável e correr com ele é uma coisa assim maravilhosa, visto que a estrutura de espuma, né, que ele tem aqui da placa é muito grande. É um tênis totalmente assistido por placa e é um tênis muito confortável. Uma característica muito boa nele é que existe um ultramaratonista chamado Laurindo Nunes, que percorreu, se não me engano, 1.300 km com esse tênis, e o feedback dele no final foi que foi surreal, foi muito bom, e ele estava muito pouco desgastado. Então tô super confiante, tô super confortável. Eu confesso pra vocês que eu olho pra isso aqui e dou risada, porque assim, se você somar o valor total desses tênis aqui, esse tênis custa R$1.000 e esse tênis aqui custa 800 a R$1.100, a gente tá falando de mais de R$2.000 em tênis, que saiu por 1.400 no final, então eu não pude realmente deixar de aproveitar, e por isso agora a gente tem essas 2 máquinas pra gente começar o nosso projeto e seguir em frente.
Então, por enquanto, galera, essa aqui é a nossa configuração inicial, né, o nosso setup, digamos assim, inicial. Obviamente vai durar por muito tempo, mas eu nunca tive fila, nunca usei fila, nunca testei, nunca corri, nunca usei nem para sair, nem nada assim. Queria saber de vocês, se vocês já usam, se vocês têm bons feedbacks, o que vocês acharam, né, dessas primeiras conquistas, digamos assim. E um ponto super importante que eu quero compartilhar com vocês. Meias. Na loja, enquanto a gente estava fazendo as provas, a vendedora desses dois tênis me indicou a sempre usar meias de poliamida. E eu não sei se vocês têm esse conhecimento, eu não tinha, tá? Para mim, meia era meia, posso usar qualquer uma para correr. Ela comentou comigo que meias de poliamida costumam ser mais indicadas para corrida por conta do tecido. Tecnicamente falando, eu não sei explicar, mas basicamente o nosso pé ele incha quando ele está, né, em corrida, em prática de esporte, e a meia de algodão ela vai apertar muito o seu pé e ela vai fazer com que você tenha uma pressão muito maior e, consequentemente, aliada ao tamanho do seu tênis, isso pode te prejudicar. Então, meias de poliamida é uma diferença de preço pequena, tá, galera? Acho que um kitzinho, R$35, se eu não me engano, vale a pena o investimento se for para te trazer mais conforto, né? E eu senti realmente esse conforto na hora que eu provei. Então, de novo, voltando para essa questão de pensar a médio e longo prazo, já quis trazer duas para a gente iniciar o teste agora, e aí a gente vê se realmente na prática isso funciona. Uma informação muito importante, tamanho do tênis, gente. Para sair, com os tênis de sair, de usar no dia a dia, eu costumo usar 41, 42, dependendo do formato do tênis, tá? Eu tenho 1,80 m de altura, uso 41, 42, mas num tênis de corrida, pensando para a prática de esporte, principalmente de média a longa duração, a moça da própria loja também me indicou a sempre adquirir um tênis num número maior, se não ficar desconfortável para você, justamente por conta do inchaço que o seu pé pode ter ao longo da sua prova, do seu treino, ou coisas do tipo. Então, esta chulapa de tênis aqui é um tamanho 43, eu não uso, ainda estou me adaptando, eu uso 42, ele já era muito menor do que isso aqui, mas vocês podem estar olhando e falando, que pé gigante é esse? Eu também estou tendo a mesma impressão, ainda me adaptando, mas, bom, é o mais recomendado e realmente está mais confortável, só de andar assim já dá uma diferença. Agora, nos próximos vídeos vocês vão ver a gente fazendo os primeiros treinos de teste mesmo do tênis, e aí eu compartilho com vocês se realmente tem efeito ou não. Mas é isso, basicamente 2 tênis de R$1.000 em média para R$1.400 numa promo. Aconselho vocês, vão em outlet se vocês querem buscar alguma coisa, porque pode ser que vocês encontrem alguma oferta. Eu tava voltando de viagem, foi super por acaso, tava em busca apenas de um, de até R$800, sei lá, alguma coisa assim. Consegui os dois por um pouquinho maior, por um pouquinho mais do preço, porém, assim, imperdível, não dava para não trazer. Então nós temos aqui mais de anos de tênis de duração e agora vamos poder correr sem se preocupar com isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Você acha que eu fiz uma boa escolha? Você acha que eu fiz cagada? Você acha que eu não deveria ter pego esse tênis, essa marca? Se tinham outros modelos que vocês recomendam mais? E acompanhe os próximos vídeos onde a gente vai testar esses caras na prática e dizer se eles são bons realmente ou não. Valeu, até mais!